Eu tenho um texto para compartilhar, é um texto muito simples. O Caio vai colocar aqui e eu então o contextualizarei. É um texto lá do livro de Jó, conhecido Jó. É o capítulo 19, o versículo 25. E lá Jó, ele exclama, ele diz, por fim, tudo aquilo que no coração dele se passa diante da tragédia que ele vive. Ele diz, tal qual aí se lê, eu sei, eu sei, eu sei que meu Redentor vive. E por fim significa aí então, e chegará o tempo, e vai acontecer, e finalmente, e um dia, no fim, ele, meu Redentor, se levantará sobre a terra. Foi uma expressão de fé tremenda, aceita por Deus e dita no meio da calamidade, no meio da enfermidade, no meio da doença, no meio da tristeza, no meio da perplexidade, no meio de um monte de coisas sem explicação ao redor de Jó, o luto dos filhos, e todos os filhos, e a perda dos negócios, e a perda, e a pobreza, e a miséria, e a situação que se apresentava diante dele era tal que tudo dizia que ele deveria ter uma frase de maldição a Deus. Foi o que a mulher dele propôs a ele. Olha, diante do teu quadro, marido, amaldiçoa o teu Deus, que não serve para nada, e morre. Porque a vida tampouco te serve para alguma coisa ainda. Você é um cara sem perspectiva. Você é um cara sem futuro. Então morre. Mas não morre antes de blasfemar, de amaldiçoar, de dizer por quê, Senhor? Por quê? 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 Ele não disse nada disso. Ele disse, eu sei que meu Redentor vive. E por fim, se levantará sobre a terra. A gente raramente pergunta porquês pelas dores dos outros. Por conta das nossas dores, a gente pergunta muitos porquês. Mas seja pelas dores dos outros ou pelas nossas, eu queria convidar você ao entendimento de que não há que perguntar por quê. Ontem, muito distante daqui, em Cabul, capital do Afeganistão, um carro-bomba explodiu, 30 pessoas morreram, 50 estão feridas. Mas onde explodiu o carro? Deus evitou que o carro explodisse em frente a uma escola? Não evitou. O carro explodiu em frente à escola. Então, esse mundo se trata daquele mundo, segundo o apóstolo Paulo disse, desafeiçoado, desalmado. Esse mundo é este aí. É o mundo dado à violência, às ambições, às avarezas, às vaidades. E os homens seriam, Paulo disse, destituídos de afeição. Nos falta à humanidade afeição. Capacidade de se colocar no lugar do outro. E quando eu digo a nós, não estou dizendo a eu ou a você, mas a nossa geração de maneira geral, nós estamos cada vez menos perplexos. Claro, como é que a gente vai ficar perplexo a cada má notícia? A gente, desse modo, não vai parar nunca de ficar perplexo. Preste atenção. Eu quero dizer para você que há duas formas de se relacionar
com Deus neste mundo. Duas maneiras. E você precisa decidir-se pela sua. Você precisa escolher a sua. Ou nós podemos buscar a Deus através do conhecimento dele, do conhecimento das coisas dele, que fará com que a gente se aprofunde nos livros, nas literaturas, no que aqueles que sabem falar dele podem nos revelar, e conhecer as coisas de Deus através do que a humanidade gera e produz sobre Deus é bem bacana, quando não é bem confuso, porque Deus parece todo fatiado, dependendo do livro, da quantidade de livros que você pega e de qual via, de qual fonte é que ele procedeu. Cada um interpreta Deus quase sempre ao gosto de seus próprios gostos, de quem deve ser Deus. De modo que, se você procurar Deus por meio de conhecimento, quase sempre o que você encontrará é um Deus feito à nossa imagem e semelhança. Ele vai se parecer conosco e não nós com ele. Por isso que a maneira mais segura, mas mesmo assim também a mais difícil de se conhecer a Deus é aquela maneira onde não se busca o conhecimento de Deus, mas a relação com ele. É aquela em que, ao se relacionar com ele, o que você vai gerando dentro de ti não é um conhecer teológico, não é um saber religioso, é uma confiança. Confiança de que Deus tudo sabe, de que Deus tudo pode, de que Deus vive e de que Deus, por fim, se levantará sobre a terra. E de que Deus agora nada explica, mas um dia, como ele mesmo falou, vocês agora não compreendem, mas um dia virão a entender. De modo que o evangelho não é, a imersão no evangelho não é o mero conhecer das coisas de Deus, e nem o conhecer teológico de Deus, até porque a teologia não consegue, nem ela, conhecer a Deus, porque Deus não se permite conhecer por meio de letras. Para além das letras, existe a necessidade de confiarmos e de entregarmos e de nos relacionarmos com a pessoa dele. Não é só com o que diz respeito a ele, porque nesse sentido a gente está falando da religião no mundo. Esquece a religião, seja lá qual for a sua. Busque a Deus e sua palavra. Está escrito, busque a Deus de todo o teu coração. E ele disse, se me buscardes de todo o coração, eu serei achado de vós. Vocês vão me buscar e vão me encontrar. Quando me buscarem de todo o coração, não é só de todo o intelecto, não é de toda a razão, é de todo o coração. Quando o coração está envolvido na busca, nós não estamos dependentes dos sentidos. Então não significa que a gente precisa ver para crer, não precisa ouvir para crer, não precisa que nos toquem e nem precisamos tocar para crer. Quando o evangelho gera em nós confiança em Deus, nós cremos. E posto está. Quem crê, crê. E esta fé não se abala pelo abalar das estruturas da terra, nem pelo abalar das estruturas da própria vida. Essa fé, ela substitui o medo. Essa fé, ela substitui, inclusive, o medo de ser ignorante em relação ao futuro. Eu posso não saber nada do futuro. Ele sabe, e isso me basta. Você está entendendo? Nós podemos ver a vida, além desse conhecimento versus confiança, e você buscar confiar,
Podemos ver a vida também a partir de outras duas óticas, que é uma ótica existencial, uma ótica existencialista, uma ótica de Satriana, que é o filósofo do existencialismo. Podemos ver a vida por esta ótica existencial, tal qual Salomão, talvez, já velhinho, tenha declarado no Eclesiastes. Deus, por que é que tu deixa essa pessoa morrer lá do caixão, lá do cemitério? Ela, porventura, te louvará com a sua boca? Então, é uma questão existencialista, é quando a gente olha a vida só a partir deste chão. É quando a gente olha a vida só até este teto. E é quando a vida é só o que a vida nos apresenta aos olhos. E ela não passa de nascer, comer, crescer, e multiplicar-se, e envelhecer e falecer. E ela é esta vida que vai do garfo ao prato, do prato ao garfo exclusivamente. Ela não tem nenhum pensar de fé, porque fé é certeza das coisas que não se veem. Então, fé não é alguma coisa que eu possa gerar dentro de uma perspectiva existencialista. Porque fé é firme convicção de fatos que se esperam e que são tratados por nós como se já fossem. Porque serão. A gente simplesmente crê. Crê somente, disse o mestre. Por isso, eu não vivo a vida só com um olhar existencialista, mas eu sei ver as coisas sob um ponto de vista existencialista. Quando eu disse aqui para vocês, por exemplo, perdi meu pai, essa é uma visão da vida existencialista. Entretanto, quando eu tenho a visão desta ocorrência aqui da história, na minha vida pessoal, de luto, ora, veja, eu tenho este olhar existencial, mas também o olhar eterno. Eu vejo meu pai a partir da perspectiva de eternidade, na qual ele é acolhido por Deus para, pela primeira vez na vida, viver uma vida de verdade. Porque eu creio. Não valerá para você viver sem crer. Me entenda. É um apelo que faço. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Essa é a expressão de fé. Você pode fazer a sua tal qual você quiser. Jó disse do meio da desgraça: eu sei. Eu não sei provar, eu não sei te dizer quando, eu não sei te dizer como, porque quando eu tenho um olhar da eternidade, eu não tenho um olhar da terra, então tudo que diz respeito à terra não diz respeito à eternidade. Na eternidade não há passado, presente ou futuro, existe um agora eterno e a gente sabe que o que vai se passar já é. Eu estarei para sempre com o Senhor. Isso já é. Isso acontecerá. Isso é irremediável. Isso é impossível de ser desfeito, porque nada nos separará do amor de Deus. Nada. E Paulo declara uma série de coisas que ele sabia que os homens julgavam possíveis de nos separar do amor de Deus. Você sabe disso. Para no final dizer, nada, nada, nada nos separa do amor de Deus. Jó passou o livro todo reclamando. Doente e pobre, enlutado, e com gente ao redor dele, só falando o que não presta, irritando. E ele não podia mais suportar aquilo. Então, por vezes, eu amaldiçoo o dia que eu nasci, ele disse. Eu não quero mais saber de nada. Maldita a hora que eu vim para esse mundo. Maldita a hora que eu conheci você, e essa vida, e Deus, que também não fala nada.
Veja, é natural essa queixa, é natural. Pelo menos Deus considerou natural. Deus não considerou que Jó tenha blasfemado ao ter reclamado da sua condição. Porque mesmo tendo reclamado, Jó nunca deixou de crer. Ele sabia, aquilo era manifestação existencial. Era o peito rasgado, era a carne doendo, moída. Nossa, sua espiritualidade ela chega até o tamanho, ela é do tamanho da pedra no seu rim, meu irmão. Vai seu rim doer que você vai ver a sua espiritualidade. Se dobra toda, você vira um nada, você vira um pó. Você não consegue nem reclamar, porque você não consegue abrir a boca, você não consegue falar, você quer desmaiar para não sentir. É só fragilidade, e é isso que somos. Somos pura fragilidade. E a vida é frágil. Mas ela é boa. E é bonita. Então, enquanto a gente vai reclamando aqui e ali, de um calo aqui e acolá, a alma tem que estar grata porque pertence ao que é eterno e não vive só do que se vê. Vive do que se sabe. E não do que se sabe na razão, mas do que o que se conhece com o coração. Você me entende? Por favor, me entenda. Entre conhecer e confiar, busque confiar. Entre o que é existencial e o que é eterno, busque o que é eterno. O Senhor te abençoe, guarde sua alma, revista de fé seu coração, mantenha-se em vigilância, ore todos os dias, reze todos os dias, busque a palavra de Deus, mas não para acumular conhecimento, para conhecê-lo a Ele e ter acréscimos de confiança, de esperança. Leia, e o que você não entender não tem problema, vai indo, passa por cima daquilo, outro dia você entende. E segue adiante, então você vai entender. Foi assim que eu fiz a vida inteira. E às vezes eu não entendia até, eu estava na 8ª leitura do mesmo texto e continuava sem entender, não tem problema, eu ia adiante, ia adiante, ia adiante. Tá bom? Guarde-se. Você pensa que esses dias são ruins? Dias piores virão. E não é que eu desejo que seja assim. Eu sei. E sei que nós passaremos por eles, se estivermos todos firmes, com o coração cheio de fé.